ler e a escrever, eu devorava os livros. E eu pensava, olha que coisa, eu pensava que livro era como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá para as tantas eu descobri que é um autor. Aí disse, eu também quero. Eu fiquei fascinado por ela, eu achei ela muito bonita, com os olhos dela e a coisa meio, os olhos oblíquos, meio que de russa ucraniana, quer dizer, eu não sabia nem de onde é que ela vinha, mas ela tinha alguma coisa oriental nela, nos olhos, uma coisa da forma dos olhos e uma beleza estranha. E eu saí bastante impressionado com ela como mulher, como personalidade, entendeu? Eu era tão livre, não sei explicar, e excessivamente sensível. Clarice era uma mulher muito tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda, então houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar uma ou outra frase que lhe ocorria no momento em que ela não podia fazer. Posteriormente, o estreitamento dessa amizade e também a minha habilidade como datilógrafa, porque Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar, que não era hábito dela, né? Porque ela nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava seus trabalhos. E, ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade. Ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo que era motivada pela doença, que ela desconhecia, que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo. Ela nunca pressentiu? Eu acho que não. Apesar dela, em quase todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros, ela abordar muito a morte, quase como uma obsessão, né? E falar muito em Deus, em êxtase, e descrever, inclusive, a morte, eu tenho a impressão que não. Até o último instante, Clarice não percebia, ou não percebeu, ou se ela percebeu, eu tenho a impressão que ela omitiu esse dado, esse fato, esse conhecimento para nos poupar o sofrimento. Porque Clarice era muito digna como pessoa e muito preocupada com o outro. Meu R, pensam que é sotaque, mas não é, língua presa. Aurora, é língua presa. Realmente eu achei que era um romance diferente, né? Era um romance, quer dizer, em que a sedução estava na linguagem, né? E numa linguagem diferente de todas as linguagens literárias que havia ocorrido no Brasil. Embora dissessem que ela tem influência de Joyce, porque a epígrafe é de Joyce, na verdade a influência dela é de Catherine Mansfield e de Rosamond Lehmann, duas romancistas que ela deve ter lido em francês. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, meu mesmo, eu entrei muito altiva numa livraria para comprar um livro. Aí eu mexi em todos e nada me dizia nada. De repente, uma disse, isso aí sou eu. Eu não sabia que Catherine Mansfield era famosa. Eu descobri sozinha. Eu cansava de mandar meus contos. Nunca publicaram? Nunca publicaram. E eu sabia por quê. Ele dizia, porque os outros diziam assim, rega uma vez e isso. E o meu era sensações. Clarice é sempre a Clarice em todos os momentos. Quer dizer, ela é uma consciência acesa permanentemente. Ela não se livra dela porque ela está sempre muito consciente de tudo e indagando tudo e querendo responder a tudo. Eu diria que Clarice era uma pessoa igual a qualquer outra, com uma inspiração sempre presente, muito criativa, sempre inspiradíssima. Eu tive que descobrir meu método sozinha. Não tinha conhecido escritores, não tinha nada.
Eu, por exemplo, de tarde, no trabalho, ou na faculdade, me ocorriam ideias. Eu dizia, tá bem, amanhã eu escrevo. Sem perceber que em mim, a fundo e forma, é uma coisa só. Já vem a frase feita. A Clarice, que Clarice inventou para nós, essa Clarice está nos livros dela. Né? Não é uma Clarice de fácil compreensão, porque ela não quer que seja a banalização da vida, né? Não é dela como pessoa, a banalização da própria existência. Ela sabe que a existência é mais rica e mais misteriosa do que aparece. Compreende? Ela não quer contar a história. Na verdade, a história é um caminho para ir fundo no conhecimento da realidade e da vida. Então, no romance, que tem muito espaço, muito tempo, aí é que ela não conta mesmo, ela aproveita, é como se ela criasse assim um silêncio grande para lá dentro ela elaborar e pensar e mergulhar. E aí é uma coisa que é curiosa, porque como ela se desvia da narrativa e cai nessa indagação, então é uma coisa que não tem muita lógica, quer dizer, que ultrapassa não só a lógica narrativa, como a própria lógica mesmo. Eu, quando era pequena, eu olhava muito a galinha, muito tempo, e sabia imitar o bicar do milho, e sabia imitar quando ela estava com doença, e me impressionou tremendamente. Eu sou muito ligada a bicho. Então, tremendamente a vida de uma galinha oca. Uma galinha oca. Ela estava assistindo uma conferência, de repente ela se irritou com o teor muito hermético da palestra dos críticos, saiu, eu a acompanhei, ela disse assim, eu quero que você dê um recado a esses teóricos. Diga-lhes, se eu tivesse entendido uma só palavra de tudo que eles disseram, eu não teria escrito uma só linha. Vou para casa comer o frango assado que sobrou do almoço. Se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período é muito duro, o período entre um trabalho e outro, e ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda que horas? 4h30, 5 horas, já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Só se põe a escrever quando tem o livro todo na cabeça. Eu não. Eu vou me seguindo. E não sei o que vai dar. E depois eu vou descobrindo o que é que eu queria.